Olá! Neste vídeo serão apresentados alguns conceitos que nos ajudam a entender de forma resumida como o pensamento descolonial tem lugar dentro da filosofia do direito. Será um vídeo bem rápido para que você possa entender melhor o tema. Vamos lá? Mas afinal, o que é a filosofia do direito? Na escola, aprendemos sobre a filosofia de uma forma mais geral. Vemos figuras como Sócrates, Platão, Kant e muitas outras que têm um papel de destaque ao longo da história. Traduzindo a palavra do grego, filosofia significa amar o saber. Assim, a importância da filosofia e dos filósofos em diversos momentos da história se dá porque eles são responsáveis pela investigação crítica de diversos princípios e questões fundamentais em relação ao homem e ao mundo ao seu redor. Os conhecimentos filosóficos, então, podem ser aplicados em diversas áreas do conhecimento. Muitos filósofos eram matemáticos, astrônomos e políticos. Ou seja, a filosofia não se limita a uma única finalidade. E com o direito não seria diferente. Os estudos e pensamentos filosóficos têm um importante papel de investigar princípios e conceitos jurídicos com um olhar crítico. Logo, a filosofia do direito tem como objeto de estudo o próprio direito. Tudo bem, vimos que a filosofia do direito busca estudar o direito em si, suas questões, seus princípios jurídicos, além de entender sua aplicação. Mas o que seria o pensamento descolonial? Para entender o significado do pensamento descolonial, primeiro é preciso relembrar mais algumas lições que vimos durante a escola. Dessa vez, vamos pegar emprestado algumas aulas de história. O colonialismo corresponde à ocupação de territórios na América e na costa africana por países europeus, notadamente Portugal, Espanha, França e Inglaterra, entre os séculos XIV e XVII. Logo, tem como características a dominação de uma nação em face da outra. Assim, uma nação se impõe sobre a outra de forma política, militar, social, econômica e religiosa, e a nação conquistada se torna uma colônia. Daí vem o nome colonialismo. As colônias poderiam ser de exploração ou de povoamento. Normalmente, eram de exploração, o que significa que os recursos naturais e as populações indígenas originárias e, posteriormente, as populações africanas escravizadas que foram exportadas para estes lugares eram exploradas ao máximo para o sustento da metrópole. De exemplos que a história nos dá, temos o próprio Brasil, que foi colônia de Portugal por muito tempo. Enquanto foi uma colônia, o Brasil respondia diretamente a Portugal em uma relação desigual de poder. Por muito tempo, o discurso do colonialismo era feito a partir da perspectiva das metrópoles. Provavelmente você já ouviu a frase "o Brasil foi descoberto" ou "o descobrimento das Índias". Entretanto, com o tempo começaram a questionar esse tipo de discurso, levantando a questão de que esses lugares não foram descobertos, pois eles sempre estiveram lá. Eles não passaram a existir a partir do momento em que as metrópoles começaram a explorá-los, mas possuem uma longa e rica história que data de bem antes. Hoje em dia, já se começa a aprender que os portugueses chegaram ao Brasil, e não que eles descobriram o Brasil. Essa perspectiva da história, pelo olhar das nações que foram colônias, ajuda a entender o ponto de partida do pensamento descolonial, que é uma corrente relativamente nova. O pensamento descolonial, portanto, tem como objetivo entender os acontecimentos históricos sem o olhar monopolizado e hegemônico dos centros de poder tradicionais, que são a Europa e, mais recentemente, pode-se falar também dos Estados Unidos. Então, volta-se o olhar para entender as relações próprias e particulares do centro-sul do mundo, que, historicamente, é a região que concentra as nações que foram colonizadas. Com isso, o pensamento descolonial tem como objetivo quebrar uma hierarquia global, que coloca o centro-sul na periferia dos acontecimentos globais. Agora vamos tirar esse momento para refrescar as ideias que acabamos de ver. A filosofia do direito é uma área do conhecimento que estuda o próprio direito e se insere dentro da filosofia geral. O pensamento descolonial tem como objetivo estudar a história se afastando da perspectiva da metrópole, justamente descolonizando as perspectivas de estudo. Assim, procura entender a história, a economia, as relações sociais e culturais próprias dessas nações que foram colonizadas. Agora, vamos ver como essas duas ideias se relacionam entre si. O direito, historicamente, é uma área do conhecimento que está atrelada à elite. Era comum, na época em que o Brasil era colônia, que os filhos dessa elite fossem estudar direitos em universidades europeias. A faculdade de Direito no Brasil também era reservada à elite. Foi apenas muito recentemente que este espaço começou a ser aberto de forma mais democrática na sociedade brasileira. Levando em conta o que vimos até então, o fato de que a elite estudava na metrópole, ou seja, nos centros de poder, ajuda a compreender como o pensamento colonial está relacionado com o direito.
Em outras palavras, tradicionalmente, o direito é estudado pela perspectiva de autores dos centros de poder globais. Assim, o direito também se estrutura, historicamente, por meio de uma base hegemônica e europeia. Esta base tem uma visão universalista e neutra, que acaba excluindo determinados grupos e vivências do direito. Da mesma forma que vimos que iniciou-se um movimento que buscava estudar a história a partir da perspectiva da periferia mundial, trazendo um referencial teórico para a América Latina, também observa-se esse mesmo movimento na filosofia do direito. Logo, o pensamento descolonial busca estudar o direito buscando um referencial mais próximo da realidade da América Latina. Trazendo essa questão para o Brasil, tem-se um conjunto de estudos que busca uma pluralidade de perspectivas a fim de garantir a eficácia material de preceitos e princípios jurídicos dentro da realidade social brasileira. Em resumo, observa-se a tentativa de descolonização do saber filosófico jurídico, inserindo nos discursos a pluralidade que faltava no discurso colonial. Neste vídeo, vimos o que é a filosofia do direito e o que é o pensamento descolonial. Entendendo o que cada um significa, ficou mais fácil entender a relação entre eles, não é? Como foi dito, o pensamento descolonial ainda é uma corrente relativamente nova, mas que é muito importante para entender os estudos contemporâneos da filosofia do direito, especialmente os que se relacionam com os direitos humanos. Com essa breve videoaula, espero que tenham gostado de aprender um pouco mais sobre esse ramo do conhecimento. Muito obrigada pela atenção!